Bom, gente, então vamos ao nosso último conteúdo de desenho técnico, tá? Então a gente vai dar uma pincelada geral aí sobre faca de corte e grids, até para poder vocês terem condições de fazer a nossa última atividade, tá? É claro que vocês vão dar continuidade, digamos assim, nesses conteúdos, né, mais para frente no curso, né? Quem não fez ainda, por exemplo, as ênfases ali de identidade, projeto editorial, enfim, alguma coisa relacionada também a projeto de embalagem, né? Então, pode ter certeza que vai ver alguma coisa desse conteúdo, mas de maneira mais aprofundada e mais adiante, tá? Então, aquilo que compete a nós aqui em desenho técnico, né? É basicamente a gente estudar agora a planificação. Então, para a gente poder fazer também uma referência, né? Porque vocês têm desenho 4, desenho descritivo, né? Já fazem um estudo, digamos assim, da parte de sólidos geométricos, né? Então, na verdade, aqui é a aplicação, digamos assim, mais direta, né, desse conteúdo, tá? Então, de início eu coloquei aqui só para poder relembrar, então, algumas questões, né? Principalmente, então, o que é a planificação, tá? Então, uma definição inicial, né? É uma forma de representar esse objeto tridimensional aqui, né? Então, em duas dimensões. Para isso, a gente tem que construir, então, cada superfície externa de um sólido, né? Tá? Então, representando como seria no plano, né? Considerando, então, todas as suas medidas. E essa superfície é plana e poligonal, então ela é chamada de face. E quando ela é curva, é preciso imaginar como se ela tivesse esticada, né? Aberta. Então, é justamente o exemplo que eu coloquei aqui desse sólido, tá? Então, assim, esse estudo do sólido geométrico, como eu falei antes, vai ser aplicado agora, principalmente, então, para projetos de embalagens, para projetos, enfim, que envolvam facas de corte, tá? Então, aqui, só para poder exemplificar, né, eu coloquei para vocês alguns sólidos bem básicos, né, para a gente perceber, enfim, como é que fica a planificação dos mesmos, tá? Também considerando aqui, por exemplo, o cone, né? Então, tu tem aqui a planificação, né? Que ela é um pouquinho diferente, né? E tu tem a sua base aqui, que é circular. Né? Então, tem que considerar, por exemplo, né, se tu fosse fazer, então, algum tipo de construção, né? A partir do cone, né? Tu vai construir, então, considerando, basicamente, estas partes, né? Tá? E, é claro, a junção das mesmas, né? Aqui só um exemplo de junção dos seus elementos, tá? Aqui eu coloquei para vocês também, então, do cilindro, né, da mesma forma, né, pegando como exemplo também, tá? Então, com seus elementos aqui, né, considerando então o perímetro desse círculo aqui, né, tá? E depois aqui a sua planificação, né? Inclusive colocando também as abinhas aqui, pensando se eu fosse colar isso daqui, né, se eu fosse, enfim, né, montar como se fosse, então, um objeto aí tridimensional, né? Então vocês já exercitaram isso em outros momentos aí, né? Como eu estava comentando antes, né? Seja lá em desenho descritivo, seja também um pouco em modelagem espacial, né? Quando vocês precisaram fazer alguns modelos, né? Utilizando, por exemplo, os Paper Toys, tá? Então eu coloquei aqui só para a gente poder exemplificar um pouco desses conceitos, tá, gente? Então nos Paper Toys, né? Quando eu quero ver essa representação das linhas na planificação, tá? Então eu vou ter que indicar processos diferentes, né? Então eu me utilizo, enfim, da planificação aqui justamente para deixar isso mais claro, né? Para poder fazer essa leitura, né? Quando é que eu tenho que recortar, quando é que eu tenho que dobrar, quando é que eu vou colar alguma coisa, né? Então isso aqui fica bem claro, né? Nesse exemplo que eu peguei aqui, né? Inclusive tem uma tabelinha aqui, com uma legenda, né? Para a gente conseguir então perceber de forma mais clara, né? Que tipo de processo que vai ser efetuado a partir da planificação então deste modelo aqui desse Papertoy, né? Aqui eu peguei outro exemplo de Papertoy também só para poder ilustrar. Então, além das informações que a gente estava comentando no slide anterior, eu tenho também aqui as recomendações sobre os materiais, os processos, né? Que ferramentas que vão ser utilizadas para poder construir, no caso, o Papertoy aqui do Homem de Ferro, né? Que é o exemplo. Então, isso está aqui no meu selo, ó. Tá? Então, tá ali, ó, o tipo de papel que vai ser utilizado, né? A cola, enfim, as ferramentas, né? Então, no ladinho também eu tenho aqui os processos, né? Tá? Além de uma perspectiva do modelo, então, né, para a gente conseguir, então, ter essa visualização.
Aqui, então, eu peguei exemplos agora de embalagem, né, que é o nosso assunto, só para poder ilustrar um pouquinho. Então, ó, a embalagem aqui do creme dental eu tenho, né, para poder tanto deixar claro, né, como é que vai ser o processo produtivo, né, tentar ter essa noção, digamos assim, né, poder entender como é que vai ser a montagem da mesma e também fazer o estudo do layout, tá? Então, pegando aqui como exemplo, né, eu tenho a planificação e dentro de cada parte aqui eu consigo entender, né, como que vai se comportar, enfim, esses diferentes elementos aqui dentro do layout dessa embalagem, né? Tá, ó, onde é que vai o logotipo, onde é que vai a aba de colagem, onde é que vai a data de validade, instruções de uso e assim por diante, né? Diversas informações que vão estar presentes neste tipo de embalagem. Aqui peguei outro exemplo para vocês, né? Que daí vai na mesma sequência, né? Então agora só peguei aqui do caldo de galinha também, né? Então tem aqui a sua embalagem, né? Com uma embalagem bem simples, né? E todo o seu planejamento, enfim, aqui com relação ao seu layout, né? Aqui eu tenho então já um outro exemplo de produto, tá? Que é aquelas cabininhas para crianças, né? Então basicamente aqui eu tenho a planificação da embalagem, a gente consegue perceber aqui, né? A gente tem as linhas em vermelho, não sei se vai estar aparecendo bem para vocês aí, mas a gente consegue perceber então a planificação já com a impressão. Então, olha a importância, né, de a gente ter essa planificação correta, né? Até para poder fazer o estudo das cores aqui, né, ver como é que tá, enfim, o layout, como é que vai ficar essa embalagem depois montada, digamos assim, né? Então, eu consigo ter uma percepção por completo aqui de como que vai ficar a proposta, tá, gente? Aqui eu peguei um outro exemplo, tá? Que daí basicamente eu acho que é tipo um baúzinho para guardar carrinhos aqui, né? Tá? Então, o produto não está aparecendo aqui, mas a embalagem é do mesmo, né? Mas ele vai na mesmo modelo do anterior, né? Então, basicamente, é uma embalagem para produto aqui, tá? E aqui eu tenho, além, é claro, do seu volume, né? Tridimensional, tem essa questão aqui da janela, né? Tá? Então, onde a gente vai ficar conseguindo enxergar o produto, né? Que vai estar dentro dessa embalagem. Então, é um outro aspecto a ser considerado, né? Então, falando assim de forma bem geral sobre faca de corte, né? Então, para embalagens aqui, envelopes, né? E qualquer outro tipo de material impresso, né? Quando tiver, então, esses contornos fora dos padrões de corte aqui, né? Considerando, por exemplo, um esquadro com a guilhotina, né? Então, eu vou ter que fazer esse desenho especial para justamente marcar esses contornos, tá? Então, para conseguir digamos assim, comunicar da melhor maneira possível, né, como é que eu vou produzir, então, essa embalagem, né, ou essa proposta aqui, né. A partir dos desenhos finalizados, então, né, basicamente eu vou confeccionar, então, as facas especiais, que são as lâminas de metal aqui, que vão ser montadas como clichês, eu vou mostrar para vocês ali na próxima lâmina, tá, que vão cortar o papel, então, depois que ele tiver impresso, tá. E aí eu vou utilizar as máquinas tipográficas comuns aí, sem utilizar tinta. Isso de maneira assim bem geral, tá? Também eu trouxe para vocês lá no final da apresentação aqui alguns links, né, com vídeos, tá? Então depois vocês podem acessar ali para poder olhar então como é que é feito isso na prática, assim, né? Tá? Então aqui tá os clichês, né, gente? Basicamente essas facas de corte, né? Então a gente consegue perceber aqui, né? Elas estão montadas sobre uma base, né? Tá? Agora a gente consegue também olhar aqui nesse segundo exemplo, né, que eu tenho a embalagem montada e eu tenho aqui a sua faca de corte, né? Então tá ela basicamente planificada a partir do projeto que foi desenvolvido, né? Tá? Aqui no outro já tem uma caixa de pizza, né? Também a gente consegue perceber ela toda aberta aqui, né? Tá? Então, assim, o desenho dessas facas de corte, enfim, o tipo de lâmina que vai estar presente aqui em cada uma delas vai depender muito, né, do tipo de processo que eu vou executar, tá? Conforme a gente estava conversando anteriormente, né? Então, isso tem que ficar muito claro dentro do projeto, né, para depois vocês terem condições de fazer, enfim, este ferramental aqui, né, para poder produzir, então, a embalagem física, né, propriamente dita. Exemplos aqui também, então, embalagem, né? Aqui botei esse modelo de caixinha, né? Tá? Então, aqui ela tem diferentes partes, né? Então, só para poder ilustrar, né? Então, olha como é importante, né? Você fazer essa leitura do tridimensional, né?
e tentar transpor isso para o bidimensional para poder fazer essa construção, digamos assim, né? Tá? Aqui, ó, outros exemplos, só para poder ilustrar também, né? Com vários modelos de embalagem aqui, né? Algumas até com uma geometria mais complexa, né? Com mais detalhes aqui, né? Então, olha como vai mudando, enfim, essa planificação, né? Vocês vão encontrar inúmeros projetos e exemplos aí pela internet, mas aqui só para poder ilustrar um pouquinho, né? E, pegando também referências de outros materiais gráficos, aqui eu peguei esses cartões de visita que eu achei interessantes, né, por ter uma forma diferenciada, né, esse aqui parece um sofazinho, né, tá, na verdade é um sofazinho, né, tá, esses aqui também, né, que tu consegue encaixar aqui, né, dentro, né, e tu tem essa parte vazada também, é bem interessante, né, como modelo. E aí falando de forma mais específica aqui, né? Então, o que é esse desenho técnico de embalagens, né, gente? O que vai diferenciar aqui dos desenhos técnicos que a gente está vendo aí, né, ao longo da disciplina, né? Então, basicamente, eu tenho essa planificação, né, desse projeto, e aí eu vou indicar todos aqueles elementos que eu estava falando para vocês aqui, né? A linha de corte, né, o vinco, se eu tenho algum picote, né, se for o caso, aqui como eu falei, né, tudo depende do tipo de processo que eu quero executar, né? Pontos de colagem, né, e também as cotas, né? Então ela funciona como uma arte final para você produzir essas facas, como eu estava comentando, e também como uma base para você desenvolver o layout. Então é fundamental para a realização também de orçamentos. Então, olha a importância, enfim, desse projeto, né, até para te conseguir quantificar isso, né, para poder fazer, enfim, um orçamento aí para poder apresentar para o teu cliente ou para a empresa que vai produzir, enfim, né. Tá? Então, assim, eu coloquei aqui algumas especificidades. Então, ó, a embalagem ela pode usar uma simbologia própria, tá? Então, o desenho técnico precisa utilizar uma simbologia que permita, né, você conseguir ter essa caracterização aqui, esse entendimento, tá? Então, tu pode indicar isso na legenda, né, conforme eu estava mostrando ali nos exemplos do Paper Toy, tá? Tu pode colocar o material utilizado também, né, como também estava comentando com vocês, né, justamente para evitar que a gente tenha aí uma interpretação errada, né, daquele projeto, tá? Então aqui também como exemplo para vocês, né, eu tenho algumas possibilidades, né, com relação então ao tipo de processo que vai ser desempenhado, né? Então eu tenho o vinco, por exemplo, né? Então quando eu quiser vincar, né, basicamente, né, trace espaços iguais alternados, tá? Corta, né, um traço contínuo. Quando é só o picote, né, traço e ponto alternados. E quando eu fazer um meio corte, né, traço e dois pontos, né? E tudo isso eu posso relacionar, então, com um tipo de faca de corte, que vai ser, então, o modelo, né, daquela lâmina que vai estar montada, enfim, né, para mim conseguir fazer esse processo aqui, tá? Então, aqui é uma sugestão, né, gente, tá? É mais para mostrar isso, enfim, né, para a gente conseguir depois trazer dentro do projeto aí, né? Então, outra possibilidade, né, são as informações que eu estava comentando para vocês, né? Então, eu posso colocar aqui, né? O nome do projeto, a descrição do produto, né? Posso trazer aqui a escala, suporte, revisão, unidade, data, enfim, né? A simbologia, né? Conforme a gente estava comentando no outro slide, né? Ou eu posso colocar aqui uma demonstração, digamos assim, né? De uma área que vai representar, por exemplo, a reserva de cola, ou se vai, por exemplo, um verniz localizado, ou se vai, por exemplo, uma área que tem relevo, enfim, né? Imagine assim a variedade de possibilidades que eu posso ter dentro dos materiais gráficos, né? Então, eu posso criar simbologias, né, específicas para trazer essas informações para dentro de uma legenda, tá? Aqui é só um modelinho para vocês também, né, gente? Não quer dizer que tem que fazer exatamente igual esse aqui, tá? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho. Com relação a cotas também aqui, é importante a gente fazer também essa referência, tá? Então eu tenho a NBR aqui, a 101.26, que a gente já conversou, é geral, né, gente? O que eu vou fazer, então, com relação à embalagem, propriamente dita aqui, né? Ou faca de corte. Eu vou fazer sempre essa dimensão real, né? É claro, se eu não conseguir fazer a dimensão real aqui, né?
eu vou ter que informar, né, isso dentro do meu projeto, e vou trazer a unidade sempre em milímetros, tá? Mas preferencialmente eu vou tentar fazer dessa forma. Eu posso fazer, então, realizar essas ampliações também, se for necessário, né? Vá que vocês tenham assim, algum detalhe muito complexo, né? Que dependendo da escala não consigam mostrar ele, digamos assim, né? Então vocês podem trabalhar com algum detalhe. Então eu digo aqui mais no sentido de fazer ampliações, tá? Então é possível fazer isso, né? E aqui eu coloquei uma forma também para poder ilustrar isso, né? Que seria então a utilização de cores distintas, né? Para conseguir identificar também esses itens, né? Principalmente quando você faz então um projeto aí no computador, né? Utilizando algum software, né? Aqui ficou um pouquinho clarinho na imagem, né? Mas eu posso utilizar cores diferentes para indicar também esses processos diferentes, né? Dentro do meu projeto. Tá? Então aqui só quis indicar, né? Então aqui nesse exemplo está em vermelho aqui, né? Porque eu estou trabalhando com basicamente com tracejado aqui para indicar que eu vou dobrar. Aqui já é corte, enfim, né? Tá? Então eu posso criar nomenclaturas, como eu estava comentando antes para vocês, né? Para conseguir trazer essa informação então da melhor forma para dentro do meu projeto. Tá? Aqui então eu trago um pouco sobre os processos, então, né? Aqui eu trouxe duas imagens, né? Mas como eu falei antes, vocês têm depois os vídeos mais adiante ali no material, tá? Então, o corte e vinco manual, eu posso fazer isso de forma manual, tá? Também posso fazer isso de forma automatizada, né? Tem o ferramental aqui que é chamado de boca de sapo, que é justamente esse exemplo aqui de baixo, tá? Justamente pelo movimento que vai ser feito aqui, depois a gente vai visualizar isso lá no vídeo, tá? Também posso fazer isso na forma plana, né, automática, e também posso trabalhar com plotters aí, né, gente. Aqui eu tentei, assim, só para, digamos assim, citar, né, as principais maneiras, né, gente. É claro que aqui a gente vai ter algumas questões específicas aí que vai depender do ferramental que vai estar sendo utilizado, né, mas geralmente são essas possibilidades que vocês vão encontrar aí, né, gente. Tá? Depois também, né, como eu falei antes, né, essa parte aqui do conteúdo, ela é introdutória, né, gente? É mais assim um geral aqui, né? Quem fez desenho voltado já para embalagens, né, dentro da disciplina, né, de design de embalagens, né, já deve ter, enfim, né, aprofundado muito mais, né? Então até eu coloquei aqui para vocês, né, se quiserem informações mais específicas, por exemplo, sobre a parte de legislação, rotulagem, né, o que tem que ter, né? Então eu tenho o site da AB aqui, né, com várias informações que são pertinentes aqui e específicas, né? Então também podem acessar aqui para dar uma olhada depois, né? Tá? E aqui eu já trago um pouco sobre os grids, então para poder também trazer um pouco assim dessa parte de desenho aqui, né? Também para os grids, né? Então os grids, né, ou as malhas construtivas ou grades de construção, né, são basicamente a mesma coisa. Então eu tenho diferentes nomenclaturas aqui, né? Então o que vai mudar para mim são as formas de trabalhar com esse tipo de ferramenta, digamos assim, né? Tá? Então aqui eu coloquei também então alguns exemplos para vocês, né? Então eu posso trabalhar com grids editoriais, posso trabalhar com grids para web, também grids utilizados para construção, né, de símbolos, logotipos, pictogramas, enfim, né, gente? Tem várias possibilidades de aplicação. E aqui eu coloquei só um exemplo até mais antigo aqui que é da Shell, né? Tá? Onde eu consigo perceber então um grid aqui para poder apresentar então esta proposta que está aqui. Então, quais que são essas funções básicas aí, né, para a gente conseguir então fazer essas malhas construtivas aí, né? Então, basicamente aqui quando eu precisar auxiliar na minha finalização, né, tá? Então eu posso deixar, né, essa proposta mais alinhada, mais geométrica, né? Posso estabelecer medidas, espaçamentos, ângulos, né? Então essa seria uma das funções primárias aí dentro de uma proposta de grid, tá? Também posso auxiliar esse fornecedor na hora de fabricar, como eu estava comentando antes, ali no caso de faca de corte, mas tem a mesma referência para cá, né? Tá? Então a malha construtiva ela ajuda a preservar, né, gente, as medidas e os ângulos, né, para a gente ter como referência. Então isso é muito importante aqui dependendo da aplicação, né?
Imagine, eu vou aplicar num letreiro, sei lá, uma placa luminosa, como eu estava citando aqui embaixo, né? Então, eu preciso, então, né, principalmente onde eu tenho processos manuais, né, dessa referência aqui, né, para conseguir garantir, enfim, né, que aquele projeto, né, seja executado, né, da forma correta, digamos assim, né. Tá? Então, é muito importante você deixar isso bem especificado, né. Como terceiro ponto aqui também, né, pode acontecer de perder o arquivo, né, gente, tá? Então, se tu tem um impresso, né, sei lá, pode ser uma nota de identidade visual aqui, por exemplo, né, o desenho do símbolo com a malha consultiva, as medidas, enfim, né, ou o processo de redesenho, né, ele vai se tornar mais fácil, tá? Justamente por tu ter essa referência, né, para conseguir garantir, então, a integridade desse projeto final, tá? Depois aqui também, né, a questão da malha consultiva também pode auxiliar na gestão do projeto, né? Então, ela pode orientar, né, claro, né, os profissionais que irão utilizá-la, né, para você não ter nenhum tipo de alteração aqui, né, angulação, alinhamento, enfim, né, para que tu tenha, enfim, a aplicação correta, né, daquela proposta, tá? E aí depois eu coloquei para vocês aqui, então, quais que são os elementos, né? Claro que aqui eu estou considerando mais, assim, pegando aqui o case de projeto editorial, tá? Como eu estava citando antes, né? Aqui uma pincelada geral aí para depois vocês, enfim, terem condições aí de trabalhar mais aprofundado, né? Dentro das disciplinas que são específicas, né? Então eu coloquei quais são os elementos gerais aqui. Então, as margens, né? Que são os elementos entre as bordas e as áreas que serão utilizadas para a diagramação. Tá? Depois eu tenho uma imagem para poder ilustrar melhor isso para vocês. As guias horizontais aqui, que são as linhas que demarcam, né, o espaço ocupado pelas colunas, pelas margens e os módulos. Então, elas vão ajudar então nesse alinhamento, né, na estrutura dos elementos do projeto e também vão ajudar nessa orientação para a leitura, que é fundamental. As colunas, né, que são os espaços verticais aqui, que vão delimitar o espaço que o conteúdo vai ocupar. Então, elas podem ser aqui simétricas ou assimétricas, né, vai depender aí da proposta, né, gente. Os módulos, né, que vão ser esses quadrados formados pela junção da coluna com essa guia horizontal, e também vão demarcar o espaço que vai ser ocupado, então, seja por imagens, ilustrações e textos, tá? As zonas espaciais, que são os grupos de módulos, né, que juntos vão formar os campos distintos aqui, tá? E, por fim, também os marcadores, né, que geralmente eles ficam nessa parte externa aqui de uma peça gráfica, né, que é a margem. Então, eles têm a função de indicar textos secundários, ou, enfim, né, informações que sejam constantes ali, né. Então, pode ser cabeçalhos, rodapés, ou até a página do material editorial, né. Então, vai depender aqui da minha necessidade, tá. E aqui eu trago para vocês, então, uma imagem, né, justamente para poder ilustrar, então, cada um desses elementos, né, gente, tá. Tá aqui as colunas, né, tá. Os seus módulos, né, a gente consegue perceber aqui, né, pela imagem, né, a área da margem, tá? As guias aqui horizontais, né, a gente consegue perceber aqui que estão em azul, né, tá? As zonas espaciais, por exemplo, isso aqui é uma zona espacial, né? Foi delimitado que seria aqui uma zona espacial, né? E aqui os marcadores, então, né, poderia ser a paginação aqui, como eu estava citando como exemplo, enfim, né? Vai depender da minha necessidade. Mas aqui, assim, só para a gente poder exemplificar, enfim, de maneira bem simples, né? Como que eu posso aplicar, então, dentro de um projeto editorial aqui, né? Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo de tipos de grids, né? Que foi justamente aí o Joel, o Lucas e o Otávio que fizeram, são colegas aí, né? Tá? Eles fizeram aqui dentro da disciplina de Introdução ao Projeto de Design, né? Estudando o livro do Samara. Então, eu achei interessante aqui o exemplo que eles trouxeram, né? Então, utilizei aqui para poder trazer para vocês aqui em desenho técnico, tá? Então, ó, exemplos, né? O grid retangular, que é um mais comum, né? Tem essa estrutura mais básica aqui, né, gente? O grid de coluna aqui, né? Então, a gente consegue perceber também, né? Tá? Então, ele é bastante flexível, né, gente? E pode ser utilizado para separar, né? Diferentes tipos de informação, né? Como eu falei, né? Tudo vai depender da tua necessidade com relação ao layout, né? E o grid modular aqui, né? Tá?
Então, cada módulo aqui, como eu estava comentando antes ali, né, ele vai definir um pequeno campo de informação, tá? Então, juntos, né, esses módulos vão definir, então, áreas chamadas, né, campos espaciais, que eu estava trazendo anteriormente, né? Então, isso vai guiar o nosso olhar aí, a nossa leitura, né, a partir daquela proposta, né? Então, isso pode ser aplicado de diversas maneiras e conforme a necessidade aí com relação àquele material. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, então, que é justamente da super interessante, tá? Então, aqui eu tenho basicamente a aplicação, então, desses grids, né, em projetos da revista, né, em diferentes necessidades aqui, digamos assim, né, e olha como isso funciona legal aqui, né, então a gente tem tanto o uso de texto, né, quanto o uso de imagem, digamos assim, né, e ele dá uma dinâmica bem interessante para o pro projeto, digamos assim, né. Tá? Inclusive, olha o primeiro aqui, esse aqui, né, que tem só a imagem, né, mas eu tenho lá em cima, né, o foco aqui no título, né, e tem mais uma informação pequenininha ali que não dá para ler, mas enfim, tá? Trazendo aqui para a marca, né, gente, eu peguei alguns exemplos só para poder ilustrar também, né, coloquei aqui essa aqui do Yahoo, né, que é bem, essa imagem aqui já foi assim vinculada bastante vezes aí, tá por aí, né, mas só para poder mostrar aqui, né, o grid, né, tá? Então, olha que interessante, né? Aí eu fui pegando também exemplos aqui de marcas diversas, né, com diferentes possibilidades de construção, tá, gente? Tá, aqui eu tenho do Twitter, né? Tá, enfim, tem outros aqui que eu não recordo agora o nome, mas enfim, né? Mais para poder ilustrar para vocês aí, né, as possibilidades de construção, né? Tá? Olha como é interessante, né, a forma que você pode trabalhar isso, né? Então, aqui é importante também dizer, né, gente, a importância de você trabalhar com proporção áurea, né? Que vocês viram também em desenho 4, né? Vocês fizeram, quem fez comigo, né? Eu tenho certeza que fez um exercício específico de proporção áurea, né? Então, era justamente para poder lá introduzir, né, um pouco do conceito, né? Vocês fizeram alguns redesigns. E aqui já linkando, então, a proporção áurea com os grids, né? Tá? Então, alguns outros exemplos aí. Tá? E aqui eu peguei um exemplo também que é bem clássico aqui, né? De repente vocês já viram, né? Que é o do casulo gestão aqui, né? Então, basicamente foi esse símbolo, né? E apesar de ser um exemplo assim, até batido, digamos assim, né? Eu achei interessante para poder mostrar o processo aqui para vocês, né? Então, como exemplo, né? Então, você vai criar a malha aqui, né? Vai definir um valor para o teu X aqui para esse módulo, tá? Depois, então, em cima desse símbolo, né, foi trabalhado nesse exemplo, então, com uma largura de 12x, no caso, né, então, 12 vezes aquele módulo, né, tá? Então, tá aqui, né, a gente consegue perceber, né? Então, foi desenhado círculos, né, que vão servir, então, para ajustar a simetria do desenho, e depois foi colocado todas as medidas corretas, né, inclusive a questão da angulação aqui, né? Então, achei bem didático esse exemplo aqui, né? Tá? Então é um pouquinho também daquilo que vocês fizeram lá em desenho 4, né? Como eu estava comentando anteriormente, né? Mas só para poder amarrar aqui um assunto com o outro, né? Então vai ser feito o redesenho aqui, né? Então do símbolo de acordo com essa malha construtiva. Depois aqui foi feito então o símbolo, né? De acordo com a malha. Então aqui foi evidenciado o símbolo, né? Depois traçou-se duas linhas verticais aqui alinhadas, uma à esquerda e outra à direita, tá? Desses círculos maiores aqui, para poder servir então como referência, né, para a gente conseguir definir aqui o lettering aqui embaixo, tá, gente, ó. Então tá aqui, né? Tá aqui as duas linhas. Depois foi definido então o kern, né, que é esse espaçamento aqui, né, entre as letras, tá? E aqui está o resultado final. Então, por isso que eu achei assim interessante para mostrar aqui para você, justamente por ter aqui todo esse passo a passo, tá? Aqui eu trago então uma outra marca que eu gostaria de ver se vocês sabem que marca é essa aqui, né? Então eu vou mostrando aqui aos pouquinhos, né? Para ver se vocês conseguem identificar aí, para ver, para quem não conhece, enfim, né?
Agora já mataram aí já, né? Tá, então só para mostrar como é possível, né? Então tem como a gente aplicar e é importante aplicar os grids, né, gente? Então ele ajuda muito nesse processo aí, né? Tá? Para fechar aqui, então, trago as referências para vocês, tá, gente? Tá? Então, eu coloquei alguns sites aqui que tem bastantes exemplos aqui, tá? Alguns falando também sobre a questão do manual de identidade visual, mas eu peguei, assim, alguns que tinham uma relação mais direta com o grid, principalmente, tá? E aqui tem vídeos, tá? Depois eu vou comentar para vocês mais adiante ali, mas todos focados aqui em grids, tá? Que eu acho que vai ser interessante para vocês verem exemplos, né? Se não me engano, esse último aqui, ele pega alguns cartazes aí de filmes, tá? E eles mostram, enfim, como foi trabalhado, então, né, esse grid aqui, né? Tá? Depois vocês podem olhar aí, né? Aqui, então, os dois livros que eu estava comentando anteriormente aqui, né, que é o Criar Grids aqui, né? Nesse link aqui, ele não tem o livro por completo, tá? Ele tem um extrato só do livro, mas vocês já conseguem ter uma noção do material, por isso que eu deixei aqui para vocês, tá? Que é da Tondro aqui, né? E o do Samara, né, que eu estava comentando antes, que é o livro aquele de Grids, que é Construção e Desconstrução, tá? Esse aqui eu não achei ele, digamos assim, disponível, né? Por isso que eu não coloquei nenhum link, tá? Mas vocês procurando ali, vocês vão achar informações sobre o mesmo, né? E aqui, então, alguns vídeos sobre a produção de embalagens, né? Depois, mais adiante, eu vou mostrar alguns para vocês, mas eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês poderem também ter como material de referência. Bom, gente, então, para a gente poder finalizar aí as nossas avaliações da nota 3, tá? A atividade, então, basicamente, é o design da embalagem. Então, eu pensei em trazer uma proposta diferente do que foi trabalhado anteriormente aí. Então, basicamente aqui o foco vai ser na pizza, tá? Então eu coloquei para vocês aqui então que basicamente, né, vocês vão ter algumas informações, né, a partir dessa necessidade. Então ali, ó, o cliente informou, né, que o produto, né, vai ser comercializado em 4 tamanhos diferentes e vai ser utilizado basicamente aqui a modalidade delivery, tá? Que é só entrega. Aí eu peguei aqui como referência, tá? E defini para vocês que vão ser então esses 4 tamanhos aí que são possíveis de serem comercializados, tá? Então o broto, pequena, média e grande aqui, né? Cada uma com as suas respectivas medidas aqui, tá? E aí no arquivo para poder também trazer como complemento, né? Eu coloquei um pouquinho sobre o histórico da pizza, né? Tá? Depois vocês podem, enfim, dar uma lida aqui com calma, né? Mas basicamente a gente tem aquela referência, né? Que a pizza ela teve origem na Itália, né? E não é bem assim, né? Ela acabou se popularizando bastante ali por Nápoles, principalmente, né? Mas a origem dela, enfim, é mais antiga aqui, né? Ela vem aqui desde os egípcios, digamos assim, né? Tá? E depois a receita foi sendo alterada, digamos assim, né? Tá? E aí no final eu coloquei assim para vocês aqui como título de curiosidade, né? Que daí em Nápoles eu tenho basicamente aqui a primeira pizzaria, tá? Que foi fundada em 1830 aqui, né? Tá? Então é basicamente aqui essa foto aqui, né? Que eu encontrei para vocês aqui na internet, né? Então ela está ainda funcionando ainda, né, gente? Mais adiante, então eu coloquei então sobre a proposta. Então aqui é definir o conceito, tá? E daí eu sugiro que vocês trabalhem com o Starbuster, né? Que é mais fácil para ser, enfim, né? Definido, né? A partir das perguntas. Então desenvolver a proposta da embalagem. Então vocês podem escolher aqui um tamanho, né? Ou criar até um modelo que se adapte a todos os tamanhos. Vocês têm total liberdade aqui para optar, tá? E vocês vão fazer a planificação dessa embalagem, né? Então eu coloquei aqui o desenho técnico, ele pode ser tanto manual quanto digital. Tá? Eu deixei livre para vocês escolherem, né, qual é a ferramenta que vocês acham mais interessante aí para ser utilizada, né, se quiserem utilizar. Tá? Mas é claro, vai ter que cumprir todas as normas aí, né, conforme a gente estava conversando aí, né, nas outras atividades, nas outras propostas anteriores, né, gente.
fazer o memorial descritivo da proposta, né, trazendo as informações então, sobre a embalagem e o processo criativo, tá? Então, o processo criativo, na verdade, vai começar com o Starburst, mas eu quero que vocês tragam, enfim, qual que vai ser a solução que vocês vão desenvolver para essa embalagem, tá? Então, não adianta chegar somente só com a embalagem pronta ali, já planificada, né? Eu quero ver como é que vocês chegaram nessa embalagem. E eu botei como quarto item ali construir um mockup da embalagem, tá? Então vai depender muito da proposta aqui para eu poder ver esse mockup, como que ele vai ser, né? Então lembrando aqui, ó, é mockup, né, gente, tá? Então podem considerar aqui, né, enfim, qualquer material que vocês tiverem em casa aí, né? Pode ser feito até em escala, se quiserem, né? E vão gravar um videozinho aqui para a gente conseguir fazer essa interpretação aqui da proposta de vocês, tá? Vocês podem colocar o link junto com o memorial descritivo, né? Porque toda a entrega desse trabalho vai ser pelo portal, né? Assim como as demais atividades lá que a gente já viu anteriormente. Aí a avaliação eu coloquei aqui, né? Então o Starburst tem 2 pontinhos, o desenho técnico da embalagem mais 10 pontos, o memorial descritivo 3 pontos e o mockup 5 pontos, tá? Então fecha com a nossa última atividade lá, conforme eu estava falando antes para vocês aí sobre o plano de ensino, né? Fica tudo para a última aula, tá? Então, assim, ó, tá bem aberta a proposta aqui, né? O que eu defini basicamente é que vai ser embalagem para pizza, né? E as possibilidades de tamanho, tá? Eu quis deixar aberto também para vocês poderem, enfim, criar em cima disso, né? Lembrando que aqui a proposta também é em dupla, tá? Então vocês podem conversar aí, né? Definir as duplas, né? Se quiserem manter as duplas dos trabalhos anteriores, enfim, né? Como vocês quiserem, né? Tá? Mas deixei aberto justamente para vocês poderem construir, então, aqui esse briefing, né? Inicialmente aqui, né? O Starburst e poder, enfim, né, aplicar algum processo criativo, enfim, né, tentar gerar alguma proposta diferente, né? Então, por isso também que eu coloquei para vocês alguns exemplos dentro da parte de produção ali de embalagens, até pegando os exemplos das caixas de pizza, né, para vocês pegarem as referências das caixas atuais aí, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem o que dá para inovar nessas caixas aí, né? O que é possível fazer, né? Daí eu vou deixar para vocês aí, né? Pensarem e ver o que vai sair de diferente aí, né? Tá? Mas basicamente a proposta é essa aqui, né? Eu pensei também em trazer aqui a ideia do grid aplicado para essa última proposta, mas daí, como a gente, enfim, está trabalhando, né, com essas atividades online, né? Então, eu achei melhor, enfim, a gente focar mais na parte da planificação da embalagem, que é o foco mesmo de desenho técnico, né, neste momento, e daí deixei a questão do grid para outro momento, né, preferi deixar então o grid mais só como parte teórica inicial, como eu estava comentando antes ali na apresentação, né, gente, tá?